Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao ConfertCast, nosso podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos diferentes. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a restituição de imposto de renda. Em seguida, nós vamos fazer um vínculo disso com uma questão muito importante que é as incertezas. Bom, então vamos começar por esse processo aí do imposto de renda. Como que funciona o processo inteiro e por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque vai ter uma consulta de um lote novo agora de resíduos da restituição aí pela Receita Federal, que vai ser pago dia 31 agora de outubro, né? Então a gente faz a declaração em 31 de março até maio, né? E a gente está recebendo ainda agora em outubro, 5 meses depois, aí tem gente ainda para receber. Então a gente tem um prazo muito grande aí. Mas antes disso, o que é o problema? O problema é que a gente está recebendo referente ao ano anterior. Então, é um outro problema. Ou seja, você pagou em 2023 e só está recebendo quase no final de 2024, quase 2025. É uma distância muito, mas muito grande. Então, esse é um ponto. E aí, quando você está pagando lá atrás, em 2023, você aí não tem a certeza de quanto que vai receber de volta. Então, esse é um fator de incerteza aí. Porém, quando você faz a declaração, você tem lá o valor que vai ser receber. Então, reduziu o pacto da sua incerteza. Falta agora o quando. E aí a gente sabe que tem alguns fatores que adiantam e outros que atrasam o processo. Então, por exemplo, quanto antes você entrega a sua declaração, mais rápido você recebe. Se a sua declaração não tiver nenhum problema, mais rápido você recebe. E assim sucessivamente. Então, até com o avanço aí da forma de declaração de imposto de renda, isso tem sido bem positivo, porque fica mais fácil até de você saber se tem algum problema ou não, e quando tem, já corrigir ele imediatamente, né? Por exemplo, você entra lá no meu imposto de renda, e usando seu GovBR, que você precisa ter pelo menos uma conta prata ou ouro, e aí você já consegue saber qual que é o problema que você está tendo, poder resolver aquilo ali já de imediato, às vezes até dentro do período de declaração você já faz a é, revisão da declaração e faz a correção para você já ficar tudo em dia. Bom, mas tem um outro ponto que é o ponto principal que eu quero trazer, tirando aí dessa parte de imposto de renda que eu trouxe para poder falar mais dessas restituições que a gente está finalizando agora, que é as incertezas também do restante da nossa vida e do restante do mercado. Então, por exemplo, essa semana está saindo a notícia de que amanhã, na sexta-feira, e aí se confirmar, obviamente, eu vou falar disso no resumo semanal, amanhã, na sexta-feira, o governo vai assinar o acordo com a Vale, né, sobre o processo lá de Mariana. E aí, independente dos valores que vão ser definidos, é um ponto que tira a incerteza. Assim como lá atrás, quando estava no processo de troca de CEO, quando não teve e postergou, reduziu um pouquinho ali, porque estava uma especulação muito grande em relação a que seria pessoas que o mercado não estava feliz de serem as opções, mas na sequência não teve, postergou, não vai ser, continua aquela incerteza, o mercado ali pensando, e aí, o que, que vai ser, o que, que vai ser, o que, que vai ser, até que finalmente definiu. Quando definiu, destrava um problema, porque você sabe agora, a pessoa é essa, o jeito dela pensar é esse, então faz sentido, isso não faz, e aí independente do caso, por exemplo, ia terminar em dezembro, saiu antes, né, o Bartolomeu acabou saindo antes, para poder já fez o handover, e saiu, isso não foi um problema. Por que que não foi um problema? Porque a incerteza já não existia mais ali, já sabia-se quem era. Da mesma forma, com o acordo saindo, é menos uma incerteza, independente do valor. Vai ter gente que vai achar pouco, vai ter gente que vai achar muito. Para o mercado, obviamente, quanto menor o valor, melhor, né? Mas o ponto, em termos de independente de população, independente de se é certo ou se é errado, o ponto é a definição da certeza. Não dá para uma empresa ficar com essas incertezas jurídicas por tanto tempo. E aí a gente vai falar de incertezas jurídicas de novo, né? Como que a gente vai falar de incerteza jurídica de novo? Em outros assuntos. Quais são esses? Então, por exemplo, a gente tem também aí uma nova discussão que o ministro Flávio Dino está querendo trazer a respeito das terceirizações, porque está havendo muito problema em cima disso.
Então é um ponto que, dependendo da forma que fica, mudar um entendimento que o STF já teve no passado por conta da forma como as pessoas estão atuando hoje, é um ponto que traz alguma incerteza para o mercado de trabalho. Então é um problema isso. Quando a gente fala que a gente não sabe como é que vai ser o dia de manhã, quando a gente não sabe se vai chover, se não vai chover, se vai pegar fogo, se não vai pegar fogo e tudo mais, são incertezas. Então, por que não essas outras incertezas que às vezes são políticas, às vezes são jurídicas, são legislativas, né? E aí eu não estou entrando no mérito se são certas ou erradas, tá? Não é esse o objetivo aqui. Por que que essas outras incertezas não vão pesar? É claro que vão. E aí nós, como meros trabalhadores, meros patrões, meros empreendedores, meros investidores, né? Então, que simplesmente atuam, a gente tem que trabalhar com essas incertezas. E aí o nosso objetivo é sempre reduzir ao máximo o número de incertezas que a gente passa. Como que a gente faz isso? Pesquisando e entendendo e fazendo cenários. E é por isso que em toda avaliação que é feita, normalmente se faz uma avaliação realista, uma avaliação pessimista, uma avaliação positiva. Então, uma otimista, né? Falei positivo, mas é otimista. Então, você ter esse tipo de avaliação é para você poder traçar o melhor cenário. E aí você tem que começar a pensar qual que é a mais provável. Porque uma coisa são avaliações pessimistas ou otimistas, mas qual que deve acontecer? Se realmente vai acontecer aquela realista ali, o que está desenvolvendo? No meio do caminho, o que aconteceu que pode te levar para um lado ou para o outro? As coisas mudam, né? E é por isso que as empresas, por exemplo, fazem lá nos seus balanços informações sobre causas jurídicas e colocam lá a probabilidade de ganho ou perda que os advogados estão achando, entre outras coisas que vão acontecendo. E não é porque o advogado coloca que a probabilidade de perca é alta que ele realmente não acredita na causa. Simplesmente pode ser que os fatos não estão ficando claros da forma que ele gostaria que ficasse. Né? Às vezes você não consegue corroborar aquela sua ideia, mostrar-lhe tudo da forma mais clara possível, ainda que você esteja correto. Então, pensa um pouquinho nisso, quais são as incertezas que você tem na vida e trabalhe em cima dela. Então, se você tem aí, por exemplo, uma conta para poder pagar, você precisa ter esse dinheiro. Então, quanto antes você tiver o dinheiro em mãos para poder pagar essa conta, menos incerteza você vai ter e mais tranquilidade você vai ter para trabalhar e fazer o restante. Por isso que é muito importante você trabalhar com tudo dentro da sua realidade, né? Eu falo muito, use o cartão de crédito, mas sempre com pagando mais parcelado possível, se não tiver desconto à vista, mas sempre comprando aquilo que você já tem o dinheiro para pagar. E isso que é o mais importante. Pensa nisso e até a próxima. Tchau, tchau.